O que, por quê, onde, quem, quando, quanto e como. Essas são perguntas que permeiam as ações do cotidiano empresarial e marcam as ações de todos os empreendedores o tempo todo. Existe uma máxima no mundo dos negócios que diz que a melhor forma de você criar o futuro é planejando. E dessa forma, a Contajar hoje vai falar sobre um método prático, ágil e eficiente que consiste no 5W2H. Dessa forma, a prática do planejamento estratégico é muito importante e às vezes muito subutilizada no âmbito das empresas. Nesse sentido, para falar de planejamento sobre um aspecto prático de quem é o dono do negócio e sente as necessidades de aplicação do planejamento, nós convidamos ninguém menos do que o nosso CEO da Contajar para poder apresentar as impressões e vivências dele sobre essa prática de planejamento. Alan, muito bem-vindo ao nosso quadro. E já na sequência, Alan, eu queria que você falasse sobre como você enxerga o planejamento dentro do seu negócio, dentro daquilo que você desenhou como modelo de negócio para a nossa empresa e qual que é a importância de um planejamento mais prático para isso. O que a gente percebe à medida que o negócio vai evoluindo é que com a construção de um projeto, se a gente não consegue desenvolver uma metodologia rápida e coerente, a gente acaba se perdendo no planejamento e a gente não consegue evoluir, fazer e construir as tarefas que a gente precisa. Então a gente, de forma resumida, eu não vou conseguir entrar na ordem do que, quando, porquê, mas o que eu tenho como ponto que eu trago para a empresa, eu gosto de definir com todos os diretores, todos os colaboradores aqui, quando a gente começa a construir uma ideia, é o que, quem, quando, aonde, quanto que vai custar. O que vai ser feito, às vezes, demora mais tempo do que a execução em determinado momento. Uma coisa que eu ficava muito... Eu tenho essa preocupação em relação à prática de planejamento e eu sou formado em administração, fiz mestrado e doutorado, inclusive meu mestrado foi na área de planejamento. Uma coisa que sempre me preocupou muito, e a minha crítica do mestrado foi esse tipo de planejamento, o que você acabou de falar, mais tempo definido o plano, quando o plano está pronto, o cenário já mudou. Você está cansado no sentido de que você tem preguiça de pegar e reler o plano, fica um calhamaço do planejamento estratégico de 100 páginas. Exatamente. Outra dificuldade gigante é conseguir, pelo menos onde eu estou dentro da empresa, é conseguir tempo para fazer um planejamento estratégico. Então a habilidade de conseguir desenvolver de uma maneira rápida é fundamental para mim. Eu não posso mais chegar e falar, eu vou ficar aqui absorvendo a natureza 6 dias para sair uma ideia. Exatamente. E nem posso ficar contemplando as variáveis do mercado ali, porque existe muito aquela questão da construção da matriz SWOT, da FOFA, né? O ambiente externo com as ameaças e oportunidades, o ambiente interno com as forças e fraquezas. E essas forças e fraquezas, elas mudam o tempo todo. Às vezes está na mão de um funcionário, às vezes é um diretor que é muito bom e ele quer sair da empresa, pronto, você perdeu uma força. Uma coisa que eu e o João, o sócio e CEO que tá da Contajar também, a gente fala muito do protótipo, né? Então Exato. A gente conseguiu planejar o mínimo, põe em execução, vamos fazer. Porque se errar, errou pouco e errou rápido. E tem como pivotar, né? E tem como pivotar. Exato. E dependendo, às vezes acerta muito bem. Exato. É uma questão de ajuste, né? Então, volto naquilo que você falou, não sei a ordem, mas o que, quando e quem é muito importante para mim. Sim. Porque lá no final, às vezes a gente nem determina quanto no primeiro momento, mas à medida que o projeto está caminhando, a gente já consegue entender o quanto ali e se ele vale a pena ou não. Dependendo do planejamento, se a gente for trabalhar na agilidade que a gente trabalha na Contajar, o planejamento ele vem, o quanto ele vem no meio do planejamento ou já em execução, uma pequena parte do processo. Eu vejo como grande vantagem, pegando a sua fala lá em relação a métodos ágeis de gestão, o fato de que nós precisamos, e aí entrando um pouco em psicologia do consumidor, porque está tudo relacionado, o nosso cérebro ele é obcecado por padrões. Você pode perceber que grande parte dos empreendimentos de sucesso e até mesmo as nossas práticas dentro de mídias sociais, dentro do mundo dos negócios, derivam da questão da constância. Então, o nosso cérebro ele é obcecado por padrões. A partir do momento em que você cria um framework de trabalho, mesmo que ele não seja o melhor, mas você coloca perguntas chaves que vão te orientar no sentido de o que eu preciso fazer, para quando eu preciso entregar, você cria ali um padrãozinho para que é muito difícil no momento que a gente vive esse excesso de informação, você primeiro saber o que fazer, em que ordem, o que eu tenho para fazer primeiro. E, literalmente, o que fazer primeiro,
a gente, quando está sobrecarregado de demanda, é difícil até de enxergar qual que é a demanda prioritária, né? Aquilo que a gente vai ter que focar naquele momento. O que você acabou de falar, de ter um framework, é fundamental, mesmo que ele seja simples, né? O que a gente está discutindo aqui agora, o que, quando, quanto. Cara, isso ajuda um tanto, porque faz com que a gente consiga parar e falar, não, deixa eu olhar para isso aqui, pelo menos alguns minutos. Você foca a sua energia ali e aí você começa a desenhar. Né? Eu adoto muito aquele flip chart lá que a gente trabalha na sala, exato, porque o quadro para mim já não estava dando para registrar as ideias, né? Sim. E a vantagem de você ter um registro histórico é a possibilidade de você voltar ali e rever uma ideia que você simplesmente esboçou num momento onde você tem um período mais criativo, né? Infelizmente, ou felizmente, né? No meu caso, acho que é felizmente, poder exercer a criatividade é muito bom. Eu nem preciso falar, né? O meu cargo, criatividade é uma das competências indispensáveis. E muitas vezes as pessoas confundem criatividade com o artístico. É claro que existe essa dimensão, mas o criativo é você criar, você inventar, você ter uma ideação e uma ideia aplicável. Então a gente precisa pensar nessa questão também, de que às vezes as pessoas acham assim, não consigo fazer um bom planejamento porque eu não sou criativo. Mas o que é criatividade? E o legal é que a criatividade, ela está muito envolvida com o que você acabou de falar, de ter um framework, de ter uma estrutura. Exato. Porque se você não tem tempo, ou o seu tempo é reduzido, e você está muito perdido nas ideias, ou está tendo muita ideia, o que acaba acontecendo? Você acaba ou pulando uma etapa ou não avançando para a etapa, que é mais importante, que é a ação, né? Que é pôr a mão na massa, começar a fazer. E aí, Alan, tem até um spoiler aí, né? Assim, na verdade é um merchandising em relação a uma ferramenta que nós já oferecemos para a nossa base de audiência, para aqueles que nos acompanham. Existe para você priorizar, igual você falou, né? A questão de tem muita coisa para fazer, não sei por onde começar. Nós temos a matriz Gucci, né? Uma matriz que define ali a priorização das ações que você vai começar, né? Da gravidade, da urgência e da tendência. É muito importante você que já nos acompanha, que vem aí sendo um interlocutor contagiado, já acompanhando os nossos conteúdos e aprendendo conosco, vocês entenderem, a matriz Gucci ela vai servir para você definir o que eu vou fazer primeiro, né? Cara, tem tanta coisa, critérios para poder o que eu vou fazer primeiro. E à medida que você, como empreendedor, gestor, enfim, que as demandas se acumulam, definir isso é fundamental, porque às vezes você assusta fazendo uma tarefa que você nem precisava estar fazendo. Eu vou dar um exemplo meu. Outro dia eu estava muito cansado, já tinha alguns dias que eu estava sem dormir direito por conta de um projeto aqui dentro da empresa, com uma coisa extremamente importante para fazer, mas me peguei na rua resolvendo uma coisa extremamente simples de banco. Me parece que me puxou, a energia me jogou lá pra rua. Falou, cara, sai de dentro do escritório, vai fazer alguma coisa. Exato. Aí quando eu parei pra refletir, eu falei, caramba, olha que falta de priorização. E, né, quem acompanha, quem conhece a Contagiar, sabe o tanto de coisa que a gente faz. Então, assim, tá todo mundo sujeito a essa questão. Então, tem que estar sempre lembrando. No meu caso, eu gosto de ter um local onde eu anoto as minhas prioridades, uma agenda. Na hora que você estiver um pouco mais cansado, ainda assim continuar sendo produtivo. Porque se deixar, a gente só fica falando, tô cansado e não faz nada. Exato. E aí, Alan, você deu um exemplo de aplicação da matriz Gucci, na sequência, a utilização do 5W2H, que está aparecendo aqui para vocês, que na prática é uma planilha simples, que você vai colocar ação por ação que você pretende desempenhar num determinado período de tempo e responder a essas perguntas que estão aparecendo aqui em cima. E aí, já trazendo para minha área, né, assim, complementando nossas falas, muitas pessoas me perguntam, né, hoje como um diretor, né, C-level, de uma empresa que atende no Brasil inteiro, as pessoas, quando eu falo que eu trabalho com marketing, as pessoas perguntam se eu crio, num sentido assim, você edita vídeo, você faz arte, fala, cara, eu já fiz muito. Só que hoje nesse se eu me apegar a essa dimensão, por exemplo, se eu for parar para editar um vídeo, se eu for parar para produzir uma peça ali, para ter o esmero e a qualidade, eu estou desperdiçando um know-how, uma experiência que hoje é demandada para eu dirigir o trabalho humano de outras pessoas que vão fazer isso. É exatamente o que acontece, e se a gente num cargo de gestão, quando eu falo um cargo de gestão, eu estou falando para quem nos assiste, seja nossos clientes, estão começando um negócio, ou já tem um negócio que está pivotando, ou já é um grande negócio, se não tiver essa atenção, e eu posso usar até aquele exemplo que eu dei mais cedo, você vai acabar fazendo uma coisa que você não precisa fazer e aquilo que é importante, que gera caixa, que gera retorno, fica para trás. Então, delegar vem muito acoplado a esse processo de se organizar e priorizar, porque se você também não tiver uma equipe de qualidade que te acompanhe nessa jornada,
eu acho que o desenvolvimento do negócio, do business, trava. O ser humano não vai dar conta de fazer tudo. E aí, Alan, muito importante mostrar o seguinte, métodos ágeis como esse nos possibilitam também atuar melhor com flexibilidade em relação às situações empresariais. Por exemplo, é óbvio que você como um diretor, um CEO, uma pessoa no cargo mais executivo, a ideia é que você execute funções mais executivas e complexas de planejamento e ideação. Mas existem momentos em que você precisa ser mais pragmático. Tem uma coisa ali para fazer, então assim, eu preciso quebrar esse protocolo aqui para que a coisa seja feita rapidamente. Então a gente precisa entender, acho que como grande lição aqui, que ter métodos ágeis nos permite ter ações adaptáveis, mutáveis e capazes de atender uma demanda que imediata. Às vezes você como diretor vai precisar assumir uma função. O que você falou é muito interessante, porque qualquer equipe do tamanho que seja, você ou eu, no meu caso como diretor, tem que tomar decisões ali extremamente rápidas. Sim. E falar assim, isso é uma atribuição sua, mas agora isso é uma atribuição de outro departamento, simplesmente porque aqui está sobrecarregado. Alguém vai ter que fazer isso, mesmo que não seja o ideal. Isso acontece o tempo inteiro em qualquer empresa. Né? E o planejamento permite a gente enxergar isso. E essa fala sua é tão interessante, né, Alan, que quando a gente para pensar na administração como um processo, planejar, igual a gente está falando aqui, organizar, dirigir, controlar, a sua própria fala, a gente refletindo aqui sobre planejamento, já nos leva para o processo de organizar. Por quê? E aí tem muito conteúdo para você nos acompanhar aí, que a gente quer compartilhar esse conteúdo interessante de gestão com você, que vai derivar também do quê? De um plano de carreiras interessante, de uma distribuição ali, de um organograma bem construído, da divisão bem elaborada das tarefas dentro da empresa, e isso também é planejamento, mas é ser operacionalizado com os pacotes de trabalho que você divide para os setores. E isso é muito interessante quando você entra nesse aspecto, né, do planejamento, porque à medida que o seu projeto vai tomando corpo, simplesmente sentar e planejar te leva só para um patamar, porque na hora que entra na parte da execução, tem uma questão logística gigante, né? Exato. Às vezes envolve uma empresa inteira para sair um projeto ou esboço de um projeto. Então você tem que conversar com N pessoas do departamento A, do departamento C, e quem que vai fazer isso? Pode ser você, pode ser um diretor, um colaborador, enfim. Mas isso você tem que começar a pensar na dimensão do negócio ou do projeto que você está envolvido, ou talvez, sei lá, pensando num empresário que cuida de eventos, não tem uma equipe tão grande, mas ele está lidando com N outras equipes. É o que acontece aqui também, né? A gente tem a equipe interna e outros fornecedores. E essa logística desses prestadores de serviços, desses fornecedores, quem que vai fazer esse meio de campo? Como que a gente vai lidar com eles? Porque aqui dentro da empresa é bem mais rápido a gente ir ali e falar, olha, cara, vem cá, vamos resolver isso aqui rápido. Quando a gente está falando com uma empresa terceirizada, e isso não é ruim terceirizar, você tem que planejar ainda com mais antecedência. Exato. E aí, nesse sentido, Alan, uma questão muito interessante, a gente caminha de novo nesse processo da gestão. É a questão da direção. Você, como líder que vislumbrou um horizonte lá na frente, você saber as dimensões da direção, que você sabe comunicar adequadamente. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, até na rede social, o seguinte, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você interpreta. Cara, no mundo dos negócios não é muito assim. Porque se eu não considero seu background, seu repertório, as referências que você tem para entender aquilo que eu estou te passando como comando, muitas vezes não vai acontecer a comunicação. Exato. E aí você precisa criar condições para o cara se motivar e ainda você precisa liderar aquele cara, não apenas chefiar, né? Hoje os nossos maiores talentos, cara, se você implica aquela lógica de chefia antiga, você perde aquele talento e fala, beleza, vai embora. A ditadura acabou, né? Pois é. E assim, e a gente não pode ficar aquela máxima, né, dentro da empresa, e isso é uma coisa que vocês que têm um empreendimento, estão nos ouvindo, não conduza a sua empresa sob aquela ótica de escreveu, não leu, a demissão comeu. Porque você vai ficar só com os talentos que estão na sua empresa por falta de opção. E uma questão que você falou, né? A forma como fala, é a comunicação, e eu acho que isso tem que ser trabalhado eterno, sabe? A gente vai aprendendo todo dia a montar o discurso, adequar o discurso. Porque, por exemplo, no meu caso, eu lido com uma equipe de contabilidade, uma equipe de marketing, uma equipe de TI, uma equipe de vendas. Se eu tivesse zero bagagem desses assuntos, conseguir dialogar entre essas equipes seria muito difícil. Eu acho que entra um papel muito importante para qualquer cargo de liderança, porque aí vamos dar um exemplo do departamento comercial. Tem o diretor comercial, tem os vendedores, quem trabalha com prospecção ativa, enfim. Ele tem que entender um pouquinho de cada processo para pelo menos saber falar, olha, você tem que usar esse sistema, essa ferramenta, assim, assado. É o discurso, você não tem bagagem, conhecimento. E onde que você consegue isso? É estudando.
E aí a sua fala traz uma coisa muito interessante, assim, galera, tudo isso que a gente está falando com vocês aí, você que nos acompanha, empreendedor, a gente vai destrinchar isso em muitas pautas relevantes para vocês, mas são temas também que vocês podem depois identificar e mandar um feedback pra gente, falar, olha, gostei. Por exemplo, eu vou falar agora de uma coisa que vai ser cenas dos nossos próximos capítulos, mas que é fundamental ao planejamento, o pipeline de liderança. Dá um exemplo, o Alan é CEO da empresa e ele precisa lidar com 4 diretores C-level. E aí, ele é líder de líderes. E aí, por exemplo, um diretor, nossa COO, né, que é a nossa diretora de operações aqui, ela lida com líderes setoriais. No meu caso, como CMO, eu lido com uma equipe terceirizada com aproximadamente 10, 12 pessoas. Então tem um líder da prestação de serviço que não tem um vínculo direto empregatício conosco. Então a lógica de entender quem, como, quando vai fazer está muito direcionado. Você precisa entender o background dessa galera no sentido de como que eles vão executar, o prazo que isso vai ser demandado e não é a mesma natureza do serviço. E eu até falo, uma coisa que aconteceu recentemente, é quando as demandas se interpolam, né? Um departamento precisa do outro, mas já existe um planejamento. Exatamente. Lidar com isso, porque isso é imprevisto. E aí a gente fica pensando, pô, no meu planejamento tem que caber imprevisto, né? Porque... Exatamente, porque você está trabalhando e muitas vezes visando a eficiência da empresa, porque você quer estar com ali, usar o recurso no máximo. Eu estou investindo ali, eu quero usar esse recurso no máximo. Só que surge uma demanda, a interdepartamentalização. E aí cabe a gente, como gestor, né, independente de quem seja, tomar uma decisão, que pode ser que não vai ser a que vai agradar toda a equipe, mas pelo bem do projeto, alguém tem que ser um pouco mais simples. Isso não significa ser o ditador que eu falei mais cedo, mas simplesmente falar, gente, agora não, vamos esperar um minuto. E se fosse sempre, né, vamos fazer tudo que todo mundo pedir, não existiria empresa, né? É porque quando você está lidando com muitas mentes, alguém tem que falar assim, vamos por aqui primeiro. Eu acho que esse seria o tom mais ideal, sabe? Não é não vou fazer, mas vamos por aqui primeiro, espera um pouco. Inclusive, pegando aí 2 outras máximas, acho que a gente pode finalizar esse episódio com essas 2 reflexões para que a gente tenha ainda insumo, que você fique com a gente por mais e mais temporadas aí dos nossos quadros gerenciais. Mas eu queria trazer 2 frases, Alan, para a gente pensar, fechar esse raciocínio do planejamento, que é: você só consegue administrar aquilo que você consegue medir. É uma máxima muito importante. E outra é, o marketing, ele é muito importante para ficar somente na mão dos marqueteiros. A ideia é de que desde a moça da limpeza até o CEO, todo mundo no momento que está pensando o cliente, criando valor para o cliente, está fazendo marketing. E quando você fala, né, desde quem está interno até o CEO, é literalmente isso, porque o cliente, ele deixa sinais, deixa rastro que a gente não consegue perceber, né? Então, se há uma comunicação ali, gente, olha, está acontecendo isso com o cliente, enfim, né, no caso de um empreendimento físico, onde o cliente acaba passando, alguém escuta alguma coisa, tudo isso está ligado, está pensando no cliente, né? E se você não consegue mensurar isso, por exemplo, o marketing, eu falei essa questão do marketing quanto sistema de gestão, não quanto área da empresa, o marketing aqui como relação de valor, em que o cliente é o patrão da empresa e você pensa em todos os departamentos de modo a criar valor para ele. E aí ele se torna muito maior, né? Ele sai das mãos de um CMO e ele vai como um caminho a ser materializado pelo CMO, mas que é um compromisso de toda a empresa. E isso aqui é um planejamento tremendo, cara, né? No sentido que você precisa pegar experiências anteriores, olhar para trás para projetar o futuro. Exatamente, é por isso que é o que a gente está gravando aqui, para pedir você que é nosso cliente, que fale conosco, mande pra gente o que você acha, o que você quer ouvir, o que você quer aprender. Dessa forma a gente vai trazer esse conteúdo para você, a gente está aqui para isso. E não somente você que é empresário, você que é nosso cliente, a gente quer que as pessoas empreendam melhor para que a gestão do patrimônio, o patrimônio das empresas, das pessoas cresçam. Né? A contabilidade é por excelência a ciência que cuida do patrimônio das pessoas, equilibrando aí os bens, os direitos e as obrigações. É nesse sentido que a gente quer compartilhar esse conteúdo de forma sincera e qualificada com vocês. Tá? Exatamente. Vou adiantar, a gente vai trazer uma série de bate-papos, especialistas, e vamos tentar contribuir junto nessa jornada, galera. Então assim, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com os amigos, deixe aqui opiniões, comentários, os pontos que mais chamaram a atenção de vocês. Ficou na dúvida, né? A gente tem manda aqui no comentário. E a resposta é imediata. Nós temos uma equipe ali que vai estar praticamente 24 horas ligada nas redes sociais, ou o mais próximo possível disso. Então mandou sua dúvida, nossas mídias estão aí para isso. Vamos aí compartilhar conhecimento que vai desenvolver o patrimônio das pessoas
e das organizações. Alan, muito obrigado pela sua presença. Também, muito obrigado a você de casa. Até a próxima. Um abraço, pessoal.